Ele arruinou a carreira de gênios promissores, mandou pelos ares fortunas e destruiu empresas, tornou as adversidades insuportáveis e transformou esforço em vergonha. Seu nome, ego. Essa é uma frase do livro Ego é o seu inimigo. O ego é o seu inimigo. Então, muita atenção a esta questão da vaidade, do orgulho, da soberba. Os gregos falam na hubris, que é exatamente essa soberba, essa ideia de que nós, sejamos pessoas ou empresas, somos os melhores. Essa é uma falsa ideia e que acaba nos convidando a cometer erros gravíssimos, erros de avaliação, e isso, segundo Jim Collins, é o início do processo de declínio das organizações, quando a soberba começa a afetar o processo decisório das mesmas. Quem teve a oportunidade de acompanhar as 2 últimas semanas, falamos muito sobre os estágios do declínio das organizações. É importante, quem não assistiu, maratonar e ver esses muitos vídeos que nós falamos sobre os estágios do declínio das empresas e, ao mesmo tempo, falamos também sobre as lideranças de nível 5, o quão importante é para as empresas ter esse tipo de liderança, porque elas exponencializam a valorização das empresas ao longo de muitos anos, né? Bom, bem-vindo ao canal Viver de Renda, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com os amigos, nos acompanha também no Instagram Viver de Renda Canal e no nosso novo canal aqui no YouTube, o Café com Ações. Meu nome é Clóvis Faleiro, sou formado em administração, consultor empresarial e investidor na Bolsa desde 2006. Criei o Viver de Renda para compartilhar aqui a minha trajetória, tanto profissional como enquanto investidor. 30 anos trabalhando com grandes organizações no ambiente corporativo, convivendo com as diretorias das empresas, com a presidência, os conselhos de administração. 15 anos investindo na Bolsa, erros e acertos praticados ao longo desse processo. Muita coisa fui aprendendo e aqui eu estou disponibilizando toda essa minha curva de aprendizagem, disponibilizando isso gratuitamente para vocês. Estamos chegando já próximos dos 700 vídeos. Essa semana a gente vai bater essa marca. 700 vídeos publicados aqui no canal em pouco mais de 1 ano e 1 mês. Né? Então, maratone todos os vídeos. Se você quer mudar de patamar, mudar o seu entendimento sobre o mundo empresarial e o mundo dos investimentos, você precisa se disponibilizar a assistir a todos esses conteúdos já colocados aqui no canal, porque eles equivalem a mais de 70 cursos. Cursos estes que você aí no mercado pagaria entre R$3.000 e R$4.700 por curso. Aqui já dá para fazer uns 70 pelo menos. Então invista seu tempo e use de forma inteligente o seu tempo para aprender. Eu queria também compartilhar uma outra frase que o Bernardinho colocou outro dia na página dele, que fala sobre a questão da coragem. Ele disse assim: seja suficientemente corajoso para ser ruim e falhar em algo novo. Então tenha coragem de fazer algo novo. Nem sempre vai dar certo no primeiro momento, você vai enfrentar o fracasso e para enfrentar o fracasso você precisa ser corajoso. Mas o fracasso não deve ser visto como uma coisa ruim, ele faz parte do processo de aprendizado, entendeu? Isso eu aprendi na minha vida. Fracassei muitas vezes e os fracassos sempre me fortaleceram. Então utilize o fracasso como fonte de sabedoria, de aprendizado, uma alavanca para te levar mais adiante. Foi isso que eu fiz e é isso que eu acredito que você também tem todas as condições de fazer. Ainda falando do Bernardinho, ele também compartilhou uma mensagem muito bacana que diz assim: os líderes, eles estimulam o inconformismo. Há sempre margem de melhora. Portanto, alimente a busca permanente pelo aprendizado, pelo crescimento e pela evolução. Isso tem que ser uma busca incessante. Você nunca pode estar satisfeito com o que você obteve de resultado. Eu aprendi isso com um grande executivo com quem eu trabalhei. Ele nunca estava satisfeito. E ele dizia: é possível conseguir mais, é possível fazer melhor. E o tempo todo ele dizia isso como se fosse um mantra. E eu agradeço muito a ele por ele sempre ter agido dessa forma para comigo,
porque me ajudou muito a sair da zona de conforto, a procurar subir cada vez mais o sarrafo, ou seja, me desafiar cada vez mais. E hoje, olhando para trás, eu vejo o quanto isso foi importante, o quanto isso fez diferença na minha vida, sobretudo na minha mentalidade. Eu passei a raciocinar desse jeito, de que sim, o resultado ele foi importante, vale a pena celebrar o resultado, a conquista, mas está na hora de começar a planejar o próximo resultado, enfrentar o próximo desafio. Então esse inconformismo é importante para que a gente não fique parados no tempo e no espaço, né? Porque esse é o início também de um processo de declínio, quando você fica estagnado, achando que já sabe tudo, que já conseguiu tudo, e aí você começa a estagnar e o único caminho é para baixo. Bom, eu queria também aqui repercutir algumas mensagens. O Marcelo me mandou um texto dizendo: fala mestre, ontem eu consegui comprar mais um volume bom de ações da Oi, paguei a 1,01. Estava nervoso, pois solicitei resgate de um fundo de investimento que era D+30, demorou e tive medo do papel subir. Graças a Deus deu tudo certo. Se cair mais um pouco, compro mais. Meu corretor chamou-me de louco. Falei para ele que a grana era minha e eu vou remar contra a maré. Temos que sonhar grande. O case da Oi é muito interessante. É o futuro. Fibra é igual a desenvolvimento, crescimento, novas oportunidades. Acredito que as pessoas não têm ideia do que poderá acontecer no futuro com esta empresa. Abraço e obrigado pela atenção e ajuda de sempre. Valeu, Marcelo. Eu também penso assim. Então, acredito realmente no case, acredito realmente no processo e, óbvio, né, nesses períodos de correção, a coisa certa a fazer realmente é partir para conseguir aumentar uma posição, porque as correções nos dão oportunidades. Esse é o pensamento que a gente precisa ter. As correções nos dão oportunidade. Eu queria reforçar uma mensagem que eu disse ao longo dessa semana que passou, que é o seguinte: estamos vivendo a era do conhecimento. Na verdade, ela começou na segunda metade dos anos 80, mais ou menos, de uma forma muito mais clara, muito mais nítida. Estamos vivendo a era do conhecimento. Sem estudar, não dá. Sem estudar, não dá. É era do conhecimento. Então, sem estudo, esqueça, você está fora da era do conhecimento, você está à margem deste processo, dessa transformação que está acontecendo no mundo. Você é um pária do mundo, uma pessoa marginalizada, entendeu? Então, sem conhecimento não dá. A ignorância aprisiona. A ignorância aprisiona. Administre muito bem o seu tempo, administre muito bem o seu tempo. Ele passa e não volta mais. É um recurso, me ensinou um empresário, insubstituível. Existem recursos que você consegue substituir. O tempo é um recurso insubstituível. Use-o para agregar valor à sua vida. Use o tempo para agregar valor à sua vida. Seja humilde para aprender. Tenha essa disposição, esse espírito de abertura, essa capacidade de fazer uma escuta qualitativa. Aprenda todos os dias, nunca ache que sabe tudo, nunca ache que você é o dono da verdade. Tenha humildade, humildade é isso, disposição para aprender, isso é humildade, né? Diferente de subserviência, entendeu? Humildade é ter disposição para aprender. Agora, seja também generoso, generoso para compartilhar o que você aprende, porque você tem condições de mudar o mundo à sua volta, e ao fazer isso, você também muda a sua vida. Isso é uma lei do universo, é uma lei de Deus, entendeu? Faça o bem volta para você. Colhemos o que plantamos, colhemos o que plantamos. Plante coisas boas, colha coisas boas. Se você plantar coisas ruins, vai colher coisas ruins, isso é certo, entendeu? E aí muita gente não sabe por que a vida só dá para trás, porque não está plantando coisas boas. O que decidimos fazer hoje vai determinar o nosso amanhã, portanto, lembre-se disso. A vida é assim, simples assim. É isso que a gente precisa entender e é isso que a gente precisa praticar, certo? Eu queria destacar que a Oi Fibra anunciou a chegada essa semana em 40 cidades da região sul do Brasil, oferecendo um pacote integrado de TV, internet e telefone. Na sexta-feira, dia 20, a Oi comunicou a chegada em 40 cidades do sul do Brasil com serviços de internet banda larga, TV por assinatura e telefonia fixa e fibra ótica. A iniciativa faz parte de um plano de investimentos da operadora
foi investido cerca de 638 milhões de reais na região de janeiro a junho de 2021. No período, o número de clientes teve um aumento de 40% em Santa Catarina, 36% no Paraná, 30% no Rio Grande do Sul. Além disso, de acordo com os dados da Anatel de junho, a empresa está na liderança em market share no mercado de banda larga no Rio Grande do Sul, com 23,8% e no Paraná, com 19,9%. Somente nesse mês de agosto, a companhia já soma mais de 3 milhões de casas com os seus serviços, com 735 mil clientes conectados apenas na região sul do Brasil. A Oi permanece com um plano de transformação do seu negócio, o qual possui principal foco na ampliação de fibra ótica do país. A intenção da operadora é levar a banda larga de alta velocidade a residências, pequenos negócios, médias, grandes empresas, assim como desenvolver novas soluções digitais destinadas ao varejo, sistemas de pagamentos, produção de conteúdos, logística, games, telemedicina, casa digital, cidades inteligentes, tudo isso está no foco do planejamento da Oi. Já no mercado corporativo, os investimentos continuam fortes nas áreas da Oi Soluções e que no primeiro semestre de 2021 o braço empresarial cresceu mais de 3% em receita de TI em Santa Catarina e 2% no Paraná. Então, é a Oi acelerando. E o que nós vamos ver com as empresas, os pequenos provedores de fibra ótica que estão aí pelo Brasil? Vão desaparecer muitos. Nós veremos uma consolidação neste mercado. É isso que a gente vai enxergar, uma consolidação. Os grandes players, Vivo, Claro, TIM e Oi, vão comprar muitas dessas empresas de fibras. Algumas são vocacionadas para serem vendidas, como é o caso da Vero, que tem um fundo de investimento por trás, a 20 Partners, e o caso também da EB Fibra, que é também no modelo de private equity. Então esses fundos de investimentos que estão por trás dessas empresas de fibra, eles vão apenas tentar dar uma escalabilidade nessas empresas, valorizar as mesmas e em dado momento vender. É essa a essência de um private equity, essa é a essência de um fundo de investimento. Né? Então essas já são vocacionadas para isso. E as outras, muitas outras aí, deverão estar sendo compradas, seja por essas empresas, vamos dizer assim, intermediárias, que estão tentando fazer IPO, que estão fazendo IPO, né, que estão crescendo de alguma forma, vão adquirir menores e depois serão adquiridas pelas maiores, ou outras poderão, se não tiverem qualidade, não despertar o interesse dos grandes players, poderão simplesmente serem, vamos dizer assim, eliminadas do mercado. O fato é que nos próximos 5 anos, pode escrever aí no seu caderninho, nos próximos 5 anos a gente vai ver um grande processo de consolidação nesse setor de fibra ótica aqui no Brasil. Isso a gente já viu acontecer em vários segmentos e vai acontecer também no segmento de fibra ótica. Bom, agora eu queria comentar com vocês uma entrevista que o presidente da Oi, o Rodrigo Abreu, ele concedeu à TV Estadão, é um canal na internet do jornal Estado de São Paulo. Ele deu uma entrevista para o programa Olhar de Líder no dia 19 de agosto. E eu queria repercutir aqui os principais trechos que me chamaram a atenção e que eu queria apresentar para vocês. Em primeiro lugar, ele disse que o grande processo de transformação, de mudança da Oi foi a partir da ideia de que não era possível continuar fazendo as coisas como se fazia antes. Ou seja, as coisas que eram feitas antes na Oi levaram a empresa à recuperação judicial. Então não era possível continuar reproduzindo aquele modelo, porque aquele modelo estava fadado ao fracasso. Já tinha demonstrado isso. Por isso o planejamento estratégico foi feito no sentido de reformular totalmente a ideia de posicionamento da empresa, sair do que não estava dando certo e construir, vamos dizer assim, pontes para algo novo. Esse algo novo escolhido e definido foi exatamente a fibra ótica e a tecnologia. E foi abandonado tudo o mais que vinha representando a Oi no passado, que era as torres, data centers, telefonia móvel, né, telefonia fixa, tudo isso levou a Oi à sua quase falência. Então era preciso abandonar isso e focar numa nova empresa baseada nesses dois pilares, tecnologia e fibra ótica. Então não era possível continuar fazendo as coisas que levaram a empresa à recuperação judicial. Então foi esse o ponto que me chamou bastante atenção
que tem toda uma lógica em tudo que a gente tem falado aqui do Jim Collins e tudo mais, tem toda uma lógica neste processo que a gente fala aqui sobre empresariamento, né? Uma outra coisa, dito isso, o que é que ele comentou? Olha, que aí se partiu para uma solução que foi muito inteligente, que foi dividir a empresa nas UPIs, nas unidades independentes, né? Nas unidades produtivas independentes, que assim você podia então vender as diversas partes da empresa ao mercado, ou seja, você consegue um maior valor e consegue players com olhares diferentes. Às vezes uma empresa só tem interessada nos data centers, como se mostrou, né? Outra empresa só quer a parte da telefonia celular. Enfim, ao fazer essa divisão, facilitou o processo de venda dos ativos, que isso foi uma decisão inteligente que a empresa tomou no seu planejamento estratégico. O novo planejamento está focado em fibra, em tecnologia. A meta na parte de conexão é chegar a 8, 10 milhões de clientes conectados, de 8 a 10 milhões de clientes conectados. E além disso, a empresa está desenvolvendo aí a parte toda de tecnologia de novos negócios, né? Quando se fala em novos negócios, estamos aí falando de parcerias que a empresa está pensando, estruturando, algumas no estágio mais inicial, outras já no estágio mais avançado, tanto na parte de soluções financeiras, como é o caso da parceria com a ContaZap, com uma carteira digital que já tem mais de 40 mil contas abertas, a própria questão do marketplace, que vem sendo estruturado para potencializar ainda mais, e um olhar para produtos aí na área de educação, na área de saúde também. Fora isso, a empresa tem aí o foco na Tato, que é o antigo call center que a empresa tem, e que ela vem sendo um braço de apoio, é a área que faz, vamos dizer assim, uma interface direta com o cliente, e ela tem sido um braço de apoio também para Oi Soluções, no sentido de não só de ser um canal de atendimento, mas também ser um canal de venda, de divulgação dos produtos da Oi Soluções. Ele deu uma ênfase muito grande à Serrede, que já possui mais de 23 mil funcionários da Serrede, espalhados em todo o Brasil, com uma operação, ele frisou muito isso, uma operação de altíssima qualidade, com pessoas que cuidam dos projetos de implementação de fibra, manutenção das redes de fibra, esse também contato direto com o consumidor, com o cliente, e que pode também ser útil em muitas outras ações que a Oi está imaginando e estudando, que o time da Serrede pode ainda ser potencializado para atuar em outras frentes, além das quais eles já trabalham, né? Eles possuem um nível de excelência, de agilidade, de consistência, e que isso coloca a empresa com indicadores de produtividade, de qualidade e rentabilidade acima das grandes empresas europeias que trabalham nesse segmento. Então é importante entender este valor. E diz que um dos grandes segredos da Oi é exatamente a Serrede, né? Além disso, ele frisou que essa queda das ações da Oi, na casa aí de 30 e poucos %, é absolutamente exagerada, ele não vê nenhum sentido nessa queda, que percebe que isso aconteceu após a aprovação do plano estratégico, entende que o plano trienal, né, de 2022 a 2024 foi mal interpretado, mal compreendido, em especial com relação à questão da alavancagem da dívida da empresa, que essa dívida vai ficar abaixo quando você coloca a Vital dentro da conta da Oi, né? Então, quando você entende que a Vital faz parte com os 42% dela, ela está integrada à Oi, portanto, a dívida fica na casa de três vezes o seu múltiplo, e que a própria questão da Vital tende a uma grande valorização, uma estimativa que ele fez para 2025, a Vital já está com um valor de mercado de 54 bilhões de reais, o que faz com que a parte da Oi fique em 22,7 bilhões, quando ela vai fazer um IPO,
E ao mesmo tempo eu inclusive acho que este valor está sendo conservador. Eu vejo um cenário onde a Vital vai estar valendo mais do que o estimado pelo Rodrigo Abreu. Eu acho que ele foi conservador, acho que ele está certo em ser conservador, mas eu acredito que não será menos de 70 bilhões o valor da Vital em 2025, quando ela for fazer o seu IPO. Vamos aguardar, mas esse é o número que eu tenho no meu cenário, que eu estou trabalhando. A empresa vai fazer investimentos de 30 bilhões de reais nos próximos 4 anos, então vai fazer investimentos de 30 bilhões de reais. Esse investimento vai fazer uma aceleração na sua conexão aí das redes, na ampliação das redes de fibra. Esses recursos vão ser, vamos dizer assim, parte dos recursos aí BTG vai colocar. A empresa nasce sem dívida e logo ela também pode se autofinanciar. Tem a receita que ela já vai receber da Oi pelo uso da fibra, da Vero, de outros clientes, né, que vai estar utilizando sua fibra de rede neutra. Ao mesmo tempo, a Vital poderá, sim, e deverá fazer isso, levantar dívida para financiar a sua expansão. É uma empresa que nasce sem dívida e com, vamos dizer assim, toda uma segurança com relação à sua modelagem de negócio e uma receita garantida. Então é uma empresa que nasce com muita facilidade de conseguir recursos no mercado com boas taxas de juros, né? Ele também chamou atenção com relação à questão da Anatel, o processo de arbitragem. O contrato de concessão está sendo discutido, a ideia é ser revisto, ter uma mediação para fazer esse processo. A Anatel já havia admitido que o contrato estava insustentável com a Oi, no sentido de não ter sofrido correções como deveria ter sofrido ao longo dos anos. A telefonia fixa isoladamente já não é viável há algum tempo. Isso gerou uma necessidade de revisão do contrato. Há questões regulatórias que geram custos que são insustentáveis, exemplo dos orelhões, como ele citou, né? E isso tudo foi pedido para ser visto nesse processo de mediação, nesse processo de arbitragem. Deverá durar 2 anos, então o horizonte aí que a gente tem até o final de 2023 ter um equacionamento com relação a essa situação da arbitragem, que pode gerar algum saldo positivo na casa de alguns bilhões para a Oi. Então, fiquemos acompanhando esse processo para ter um melhor entendimento do que tem pela frente. Lembremos também que falamos aqui desse dinheiro da arbitragem, que existe aí todos os prejuízos acumulados ao longo desses últimos anos pela Oi, que quando ela estiver saindo da recuperação judicial, começar a ter a apuração de imposto, a estimativa que o RI fez da Oi é que ela terá um crédito tributário da ordem de 14 bilhões, mais ou menos, a bater do imposto apurado ano a ano. Então vai ficar aí um período onde poderá estar batendo isso na sua contabilidade, né? Então isso é importante entender. Por último, eu queria evidenciar no vídeo de hoje, que a gente encerra o nosso estudo de caso aqui no domingo, eu queria evidenciar a questão de que esta correção, ao meu modo de ver, já provavelmente fez com que o número de investidores, pessoas físicas, tenha reduzido em torno de 30%. Essa é a minha expectativa, que esse investidor, pessoa física, tenha reduzido em torno de 30%. Essa é uma ideia que eu estou tendo com base em algumas análises que eu tenho feito, certo? Importante dizer que já existem grandes investidores com os papéis da Oi e que eles controlam a maioria das ações da Oi, né? Então, não é porque tinha muita pessoa física que as ações estavam diluídas entre essas pessoas físicas. A grande quantidade de ações já estava nas mãos de poucas pessoas jurídicas e institucionais. Então, quem são essas pessoas? A gente tem o fundo de investimento do Rod Marques, a gente tem o fundo de investimentos do André Jakurski, a gente tem a York Global Fund, tem o fundo de pensão canadense, a Brooksfield, a gente tem a Solos, os fundos de investimentos da BlackRock, tem a Frank Templeton, tem a Farrell, então alguns bancos americanos de investimentos, JP Morgan, então o Bank of America, a gente tem esses players já investidos em papel da Oi. Prestar atenção de que todas as apresentações da Oi são em inglês. Por que será isso?
ao meu modo de ver, está clara a mensagem, né? O presidente da Oi, o Rodrigo Abreu, está buscando esse investidor estrangeiro. Essa é a expectativa. Por isso ele se comunica em inglês, porque ele está querendo trazer este mercado para cá, né? Então ele está ciente de que ele está muito próximo de sair da recuperação judicial, está muito perto dessa virada de chave e ele está tentando atrair esses grandes players, né? Ele já sabe que aqui internamente, no dia da saída da recuperação judicial, vai começar a fazer posição na Oi os grandes fundos de pensão e de investimentos, liberados para investir, porque eles precisam ter posições nas empresas que entram no Ibovespa. E eles sabem que pelo volume de negócios, a Oi vai entrar rapidamente no índice Ibovespa. Então eles vão começar a fazer posições antes que isso aconteça. Esses grandes players, eles fazem posições da seguinte forma, eles dão uma ordem de compra, valor a mercado e dizem para a corretora, olha, eu quero comprar 2% de ações da Oi. Não interessa o preço, enquanto não fechar os 2%, a ordem está liberada, valor a mercado. Ah, eu quero comprar 3,5% de ações da Oi. Vai lançar a ordem enquanto não fechar o lote, não interessa o preço. Então isso vai começar a acontecer no encerramento da recuperação judicial por esses grandes fundos. Imagino também que o Rodrigo Abreu, inclusive em articulação com o BTG, deve estar fazendo apresentações para grandes bancos estrangeiros, grandes investidores americanos, institucionais, para que eles venham adquirir as ações da Oi. Eu acredito que este movimento a gente vai começar a ver. Vejo no BTG um papel estratégico nesse processo, vamos dizer assim, quase que gravitacional, uma força de gravidade atraindo pessoas do projeto. Lembrando sempre que esses assuntos, fibra ótica e tecnologia, são assuntos que os estrangeiros americanos gostam muito de investir. Então, eu acredito que a Oi vai ter essa atração muito grande. Além do que, considerando aí a paridade real-dólar, o preço da Oi é brincadeira, né? Então, a ação a R$1, a gente está aí numa paridade de dólar de um dólar valer 5,20. Então, estamos falando de alguns centavos de dólar, né? Centes de dólar. Então, é esse entendimento que eu enxergo e por isso entendo que essas apresentações da Oi são sempre em inglês. Vamos dizer assim, uma comunicação muito clara com esse mundo lá fora, que é o alvo de todo um trabalho de prospecção que a Oi já deve estar fazendo, de atração de investidores e certamente também já com uma participação do BTG Pactual. Bom, esse foi o nosso vídeo. Eu quero desejar a vocês uma ótima noite, curtam bastante, saúde, aproveitem e que a semana que vem seja uma semana maravilhosa para todos, com muita saúde, com muita paz, com muito sucesso, certo? Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilhe com os amigos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!